Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, é muito importante que você se inscreva no canal. Ative os sininhos das notificações, deixe seu like e compartilhe. Deixe também seu comentário dizendo o que você achou do vídeo. Isso é muito importante para nós. Então, como prometido, eu vou trazer aqui para vocês um resumo, né, do livro do Harry. Então, para quem não leu o livro, para quem não quer ler, né? Vou deixar na primeira parte, ele não especifica muito as coisas, então ele disse assim que ele vai contar as coisas conforme ele se lembra. Então, é importante saber também que a verdadeira história a gente não conhece. Então, ele vai contar a versão dele, como ele quer contar, né? Vou resumir capítulo por capítulo, mas antes de irmos para a resenha, eu vou fazer um breve resumo assim da trajetória dele até ele chegar à construção deste livro. E assim, em 2018 ele se casou com a atriz norte-americana Meghan Markle. Em 2019 tiveram seu primeiro filho e parecia estar tudo bem, parecia as mil maravilhas, mas isso só nas fotos de família mesmo. E assim, em março do próximo ano, o casal do nada renunciou tudo que tinha a ver com a realeza britânica e foram embora para os Estados Unidos. Estabeleceram residência na Califórnia. O palácio então emitiu uma nota dizendo, acusando a Meghan de ser difícil, manipuladora e por ter afastado Harry da família real. Porém, em uma entrevista em um programa de TV, Meghan se defendeu, dizendo que era maltratada, principalmente pelo tom da sua pele, mas também não especificou de quem vinham os maus tratos. E após muita treta e troca de acusações e tal, o casal resolveu criar esse livro em parceria com a Netflix. Mas, bem, a primeira parte ali, ele fala só sobre a morte da princesa Diana. Então, mas o que eu percebi ali é que ele tenta isentar o pai de qualquer culpa. Ele tenta proteger o rei Charles de qualquer forma. Ele descreve assim com detalhes, né? No dia da morte da mãe, quem deu a notícia foi o pai, e que o seu pai chegou no meio da noite, sentou à beira da cama, foi dizendo: a sua mãe faleceu num acidente, né? E que sequer deu um abraço. Deixou ele ali sozinho, ele ficou sozinho por muitas horas e passou o dia inteiro sem poder chorar. Ele não entendia quando ele via as pessoas chorando, ele se revoltou, porque ele não entendia por que que as pessoas estavam chorando se as pessoas sequer conheciam a sua mãe direito. E que isso gerou muita confusão na cabeça dele, né, porque ele sequer sabia onde a sua mãe estava. Ele não tinha ideia onde a sua mãe estava, com quem estava. E ele ficou em choque. E por muitas horas ali sozinho e por muito tempo ele sequer pôde chorar. Ele era uma criança e uma criança não entende as coisas direito, então ele ficou muito confuso, que isso abalou muito a cabeça dele. Foi então que ele começou a pensar também que se de repente aquilo não fosse que ela tivesse criado tudo aquilo para poder fugir da imprensa, para poder fugir dos paparazzi e ter uma vida tranquila e ser feliz. E em meio àquela confusão, então ele viu que ela foi enterrada com a foto dele e do William nas mãos. Foi então que a ficha dele começou a cair, que ele começou a cair na realidade, que não era mentira, que ela estava morta. Que eventualmente ele teve que assumir a morte da sua mãe, mas que isso demorou muitos anos. E ali no capítulo 2 ele conta que teve que visitar o túnel onde sua mãe morreu, para poder entender melhor a situação e ir melhorando. Outra revelação que chamou atenção nesse capítulo também foi que ele e o seu irmão foram obrigados a caminhar atrás do cortejo da sua mãe. Ele não disse quem os obrigou, porém deu a entender que foram os conselheiros ali da família real. E disse que foi muito traumático, que o único motivo que deu força para ele continuar o percurso foi ver que tinha o seu irmão do lado. Ele torna a afirmar que, apesar de ser ausente, ele é um pai muito carinhoso e que sempre se dirigiu a ele como meu querido filho. Porém, uma pessoa muito ausente, uma pessoa com uma agenda super apertada e que não tinha energia para seus filhos. Alguém com quem seria muito difícil falar cara a cara, por mais que se viam todos os dias.
Disse que seu pai deixava bilhete todos os dias no seu travesseiro dizendo que a amava e que a fazia dormir porque sabia que ele tinha medo do escuro, que sempre, sempre quando ele fazia coisas ruins, como o episódio em que ele foi fotografado nu, por exemplo, todos os momentos em que fizeram ele se sentir a pior pessoa do mundo, era seu pai que o apoiava, consolava e o desarmava, com sua compreensão e amor. Porém, a partir do capítulo 2, ele relata que a relação entre pai e filho mudou muito com o passar dos anos, principalmente depois que ele se casou com Camila. Segundo Harry, Charles mudou muito seu comportamento. Por exemplo, se tornou muito controlador com o dinheiro. Esse foi um outro comportamento também que fez minar a relação dos dois. Não porque ele é o rei Charles, e sim porque ele quer usar o dinheiro como moeda de troca para ensinar os seus filhos ou algo assim. Ele só não fala do seu pai, como também deixa claro que por trás daquelas lindas fotos de família, nunca houve uma demonstração de afeto entre eles, de modo que Harry não criou um vínculo afetivo com ninguém da família. O exemplo foi a sua tia-avó, a princesa Margaret, que os dois tinham muita coisa em comum. Por ela ser a segunda filha, era meio rebelde como ele, mas mesmo assim ele a via como uma desconhecida. Se viam algumas vezes por ano, porém não se falavam. Os dois não chegaram a se conhecer de verdade. Outro exemplo foi sua avó, a falecida Rainha Elizabeth. Apesar dos rumores de que ele era seu neto favorito, não havia um vínculo afetivo tão profundo entre eles. Ele não a via como uma avó, e sim como uma monarca, sua comandante. Diante dela, tanto ele quanto seus primos tinham que se curvar, tinham que seguir todos os protocolos, tinham que estar atento com a forma verbal e comportamental, mesmo quando estavam a sós. Mesmo assim, ele admirava que ela era uma pessoa muito amável, apesar deles se verem tão pouco. E quando Meghan chega em sua vida, a imprensa então começou a atacar a eles por todos os lados. Charles, ao invés de defender a eles, ele defendeu a liberdade de imprensa. Podem dizer o que quiserem, gostando eles ou não. E isso foi algo que a deixou muito confuso. Até porque a imprensa atacou Charles durante anos. Fez da vida dele um caos e agora ele fica do lado deles. Isso foi algo que a magoou muito. Ele nos conta que quando estava noivo de Meghan Markle, eles tiveram uma discussão muito feia e ele explodiu. Ele gritou com ela de forma explosiva, mas que logo pediu desculpa e Meghan aceitou. Porém, pediu que ele fosse fazer terapia e questionou: por que você fala assim com uma mulher? E ele revela então que é assim que os homens da sua família falam com as mulheres desde que ele era pequeno. Seu irmão é uma mala sem alça. E esse é um dos temas mais polêmicos do livro. Ele conta que tem uma relação muito complicada. É uma verdadeira montanha-russa, desde a infância. Segundo Harry, eles nunca se expressaram carinho um pelo outro. Apesar de tudo, eles se cuidam, se protegem. Que ele sentiu o apoio de William durante os escândalos. Por exemplo, quando ele foi fotografado ali fumando aquele cigarrinho suspeito, lembra? Porém, não é o apoio que ele queria. Não foi nada mais que um telefonema. Não houve um abraço ou outro tipo de apoio que Harry necessitava. Naquele momento, então, ele sempre fez esta separação, que ele não espera nada mais de William. Que desde pequeno, William sempre teve o melhor. Melhores móveis, melhores carros, enquanto Harry era chamado de substituto, nada mais. A rainha, o príncipe Philip, príncipe Charles, sim, também a princesa Diana, sempre deixaram bem claro as diferenças entre eles. Que um era o herdeiro e o outro nada mais era que o plano B. Mas afinal, os dois cresceram juntos, mas que por várias vezes foi esnobado por William. Segundo Harry, enquanto estudavam na mesma escola, William lhe pediu várias vezes para que Harry não lhe dirigisse a palavra. Como se eles não se conhecessem, que ele fingisse que não a conhecesse, inclusive quando viajavam juntos. Pois bem, passando essa fase da escola, segue outros episódios, ainda sobre o William. É quando ele começa a ter filhos. Harry se muda para perto da casa dele.
porque ele tinha a ilusão de estar perto dos seus sobrinhos, iria ser como uma família. Iam jantar junto todas as noites, iam se ver todos os dias. Afinal, não aconteceu, porque o William fez questão de se distanciar. Arrumou 1000 desculpas para não convidá-las e para não vê-la tantas vezes seguidas. Além da rejeição, o livro narra também que William se incomodava por pouca coisa. Como, por exemplo, quando Harry utilizou o dinheiro de uma fundação para melhorar a própria fundação. Por conta disso, os dois tiveram um desentendimento. E falando em fundação, coisa do tipo, segundo Harry, William também se incomodava porque Harry assinava umas causas que o William queria para ele. Como, por exemplo, viagem ao Polo Norte, coisas desse tipo. Porém, provavelmente, um dos maiores problemas que houve entre eles foi quando Harry se permitiu usar barba no seu casamento. Que William se irritou muito, porque quando ele foi se casar e pediu permissão para deixar a barba crescer, não permitiram. Então, o que fez William? Ordenou que Harry também não podia casar de barba. Usou seu poder de herdeiro para ordenar que Harry também não podia casar de barba. Porém, como Harry não deu ouvidos, então ele passou a insultá-lo em forma de brincadeira, se insinuando que estava fora de moda, só mesmo para tentar forçar ele a fazer o que o William queria. Bem, e continuando no capítulo 3, a briga continua, então vamos para o próximo round. Foi quando o William disse que Meghan era mal educada e grossa. Pra quê, menino? Harry começou a gritar, o William começou a gritar, e começou a gritaria, e foi uma confusão. E o William acabou de dar um soco no Rio e fingiu que nada tinha acontecido. Menina, você acha que a confusão é só na sua família? Não. Tem coisa muito mais complexa que isso neste livro, mas eu vou deixar tudo registrado aqui. Mas como eu disse para vocês, eu vou fazer parte por parte. Então segue o próximo vídeo. E se gostou, já deixa o seu like, curta e compartilhe. Ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.